E neste momento a gente entrevista o Frei Beto. Frei Beto que tem uma participação muito intensa também, né? Todos os assuntos ligados à igreja e está aqui conosco. Frei, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua atenção. Uma ótima tarde. Obrigado, Murilo. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham pelo SBT News. Fico muito honrado com esse convite. Frei, eu começo perguntando, né, sobre a gestão, a trajetória do Papa Francisco nesses últimos 12 anos à frente da Igreja Católica. O que o senhor destaca como o principal legado, a principal marca do Papa Francisco nesses 12 anos? Murilo, eu acredito que há três grandes marcas. Primeiro, a defesa dos migrantes, dos refugiados, mostrando que eles não se deslocam de seus países na África, no Oriente Médio, na Ásia, por qualquer veleidade turística, por qualquer ambição de melhoria de vida, mas por serem expulsos de seus países pelas guerras, pela fome, pela pobreza, miséria, e que são frutos da colonização europeia. Então a Europa tem um dever moral, uma dívida com esses povos que foram tão explorados ao longo de tantos séculos e deixando ali um legado de miséria e não de prosperidade. Segundo, foi o primeiro Papa na história da Igreja a fazer uma encíclica em defesa dos direitos da natureza, a Laudato Si, louvado sejas, em que ele não só aponta a degradação ambiental, mas as causas dessa degradação, que não é culpa de São Pedro, não é culpa dos fenômenos climáticos, mas sim do avanço de grandes grupos econômicos nas riquezas, nos recursos do planeta, exaurindo esses recursos em detrimento daqueles que são condenados à miséria. Ou seja, a degradação ambiental tem relação direta com o aumento da pobreza e da miséria no mundo. E o terceiro fator é um Papa que superou os preconceitos morais existentes na tradição da Igreja, como a questão do LGBT, a LGBT todos e todas, né, assim que eu prefiro definir, e também a questão da mulher na Igreja. Ele, aliás, tentou muito fazer isso avançar, não conseguiu tanto quanto ele gostaria, mas foi um Papa muito aberto, muito progressista, que inclusive criou uma campanha mundial de busca de uma economia que ele chamava economia de Clare Francisco, economia pós-capitalista. Ou seja, Francisco queria alguma coisa nova, que ele não definiu por nenhum ismo, mas ficava claro a rejeição dele ao sistema capitalista, que ele considerava intrinsecamente nocivo. Olhando daqui para frente, o senhor acredita que manter essa linha de abertura, de diálogo, essa linha mais realmente ali aberta, né, do Papa Francisco, será fácil? Será uma tarefa que o seu sucessor conseguirá ali cumprir? Ou a ideia é que haja ainda uma grande resistência, mesmo 12 anos depois da saída do Papa Bento XVI? Murilo, quem viu o filme Conclave, aquele é muito realista, porque um cardeal que participou de 2 conclaves, eleições de João Paulo I e João Paulo II, me confidenciou o que ocorre ali dentro. É exatamente o que o filme tão bem retrata. Então haverá, por exemplo, uma tendência que todos os conclaves recentes, isso ocorreu, dos cardeais dos Estados Unidos emplacarem um de seus pares. Acontece que há uma rejeição aos cardeais dos Estados Unidos por serem os mais ricos da Igreja Católica e por serem também os mais arrogantes. Os africanos acham que chegou a vez deles. Claro, já houve papas africanos na Antiguidade, na Idade Média, mas há muitos séculos não temos um papa africano. E como a África é o continente em que o catolicismo mais se expande nos últimos tempos, eles se sentem no direito de fazer o cardeal, ou melhor, de um cardeal deles ser o Papa. Acontece que os cardeais africanos tendem a ser conservadores e não progressistas. Então, a minha avaliação é que nós teremos de novo um Papa italiano. Ou seja, como o Francisco nomeou 80% do colégio eleitoral, é possível que a gente tenha um dos 5 cardeais italianos
considerados progressistas para dar continuidade à linha dele. Porém, são especulações. É imprevisível o resultado do conclave, absolutamente imprevisível, como foi a própria eleição do Bergoglio, né, o primeiro papa não só latino-americano, mas americano, né, de todo o continente americano, como foi, há muitos anos atrás, a eleição de João XXIII, um cardeal que tinha quase 80 anos, considerado provecto, e, no entanto, fez uma revolução na igreja ao convocar o Concílio Vaticano II. Frei, a gente escutava um outro especialista agora há pouco, e ele disse que as indicações, em sua grande parte, foram feitas pelo próprio Papa Francisco, né? Então, ali a formação do conclave, ela é muito, de forma majoritária, de indicados pelo Papa Francisco. O senhor acredita que tem algum tipo de influência nessas indicações, ou há ali cardeais conservadores indicados pelo próprio Papa Francisco? Sim, Murilo, porque o processo de indicação não é resultado da vontade absoluta do Papa. Ele consulta os bispos locais e ele leva em consideração as sugestões dos bispos locais. Então, dificilmente ele nomeia um cardeal que vai ser rejeitado pelos bispos locais. E algum desses cardeais nomeados por eles são conservadores, são moderados, outros são progressistas. Então há que considerar esse fator, né? O Papa Francisco era um homem muito hábil, embora fosse o único monarca absoluto do Ocidente, né? Não há outro. No Oriente nós temos vários, como o rei da Arábia Saudita. O que é um monarca absoluto? É aquele sob o qual não há nenhuma instância que possa censurá-lo, julgá-lo, condená-lo, desaprová-lo, nada. A cabeça dele é lei. Mas o Francisco, democraticamente, jamais usou esse poder, né? Pelo contrário, ele sempre deu um testemunho de consenso, convocou vários sínodos para tentar fazer a igreja avançar, enfim, se empenhou muito e muitas vezes foi derrotado nos sínodos e respeitou a vontade do sínodo. Agora, eu creio que nós teremos essa possibilidade de alguém progressista ser escolhido. Eu, pessoalmente, repito, acredito que será um italiano, mas pode haver surpresas, como a própria eleição do Bergoglio, um cardeal argentino, foi uma grande surpresa para a igreja e a opinião pública. Agora, Frei, para encerrar aqui a participação do senhor, quero te convidar para ver comigo uma foto. Vamos colocar na tela, nosso operador aqui, o Arley Júnior, vai colocar, veja só, uma foto do senhor com o Papa Francisco. Queria que o senhor nos... Esse foi um encontro que tivemos no Vaticano, na Sala Pontifical, a Sala Paulo VI, em agosto de 2023, o segundo encontro que eu tive com ele. E como que foi a experiência, Frei? Conte para nós aqui como foi o contato. Não, é muito emocionante. Francisco. Primeiro que ele me acolheu muito bem, ele me conhecia de nome, e me acolheu muito bem e ouviu as várias sugestões que eu fiz. Eu pedi a ele que sempre revitalizasse as comunidades eclesiais de base, que valorizasse o papel da mulher na igreja, pedi a reabilitação de 2 teólogos dominicanos, eu também sou frade dominicano, que estão condenados pela igreja, o Giordano Bruno, que foi queimado numa fogueira em 1600 numa praça de Roma, e o mestre Eckhart, um grande místico alemão. Então eu pedi a reabilitação, ele falou que se empenhava, mas deu a entender que também não dependia só da vontade dele. Quanto ao Giordano Bruno, havia muita resistência dos bispos italianos. E pedi a ele também que interviesse junto à Casa Branca para, ao menos, flexibilizar o bloqueio a Cuba, né, que tantos danos traz à população cubana. Sobretudo considerando que o Biden era, ou né, está vivo, considerado católico. E o Obama, que não é católico, o ouviu e fez não só a flexibilização, como o reatamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Mas o Biden, infelizmente, adotou a política do Trump e manteve a mão de ferro no bloqueio. Perfeito. Falamos então com o Frei Beto, que nos atende aqui no Poder Expresso. Frei, um ótimo dia para o senhor, a gente segue em contato e torcendo, né, para que a igreja então busque a melhor saída neste momento. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço a todos.